Olá, como vai? Estamos aqui trabalhando dia a dia no meio dessa pandemia bastante difícil, porém com muita esperança de que em breve nós vamos poder estar superando tudo isso, que vamos estar nos unindo a todos no mundo inteiro, buscando a sabedoria universal. Eu tenho aqui a certeza de que nós estamos trabalhando a favor da vida, por todos aqueles que precisam da nossa ajuda, e eu sei que o dia e a noite são insuficientes, né, para que nós possamos dar o que as pessoas precisam. Nós sabemos que o dia em que tudo vai ter passado talvez ainda demore um pouco, mas temos a esperança de que no durante nós vamos conseguir encontrar novas soluções, melhores soluções, para que a gente possa estar juntamente com todos construindo novas coisas, né? Eu acho que com o momento em que nós vamos estar conseguindo congregar, que vamos estar conseguindo viajar, né, pelo mundo, ainda está bastante delicado. Oi, Meire, tudo bom? Como está? Oi, boa Oi, noite. querida, tudo bem? Tudo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite aí, boa tarde, final de tarde aqui, né? Aí são 5 horas. Agora estamos com 5 horas de diferença. Exatamente. E o tempo aí acaba tendo um momento em que escurece muito mais cedo também, né? Uhum. Bom, nós estamos conversando sobre, eu e você, né, sobre o que nós gostaríamos de falar hoje. E aí nós estávamos falando sobre o milagre da vida, sobre a capacidade de recuperação do organismo, de regeneração dos nossos tecidos. Uma das coisas mais incríveis é a homeostase, é o funcionamento adequado de todo o corpo e também de como é que nós conseguimos regenerar os tecidos, refazer, por exemplo, a nossa hemoglobina, os nossos leucócitos, as nossas plaquetas. E se nós formos ver um exame de sangue, é impressionante entre o lado esquerdo que vem os números e do lado direito que vem o normal. Você imagina o seguinte, 13 gramas, por exemplo, 10,5 a 13 gramas por milímetro cúbico. Leucócitos, 5.000 leucócitos por milímetro cúbico. Plaquetas, 150.000 a 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. Significa que em cada milímetro cúbico de sangue, você tem essa mesma quantidade aproximada de células. Entre outras, você tem sódio, 135 a 150 mex, você tem potássio, 3,5 a 5 mex por decilitro, quer seja, a quantidade de coisas que existem simultaneamente para fazer o organismo funcionar é algo extraordinariamente acima de qualquer estatística que seria possível. Então, quando todo o corpo ele tem que funcionar fazendo o funcionamento adequado, isso se chama homeostase, que é o funcionamento adequado. Se por acaso você tiver uma saída dessa homeostase, que é a doença, para voltar para essa situação de equilíbrio não é simples. Então é por isso que a gente trata não só do corpo, como da mente, como do espírito. Porque você pode dar mais sódio, mais potássio, etc. Mas essa autorregulagem é uma autorregulagem muito mais sutil. Então, realmente, e assim, não existe uma única reação química supérflua no corpo. Tudo, não é nem milímetro, né? É no átomo. Totalmente encaixado, tudo que você come, né, o cálcio, tudo, ele vai exatamente lá onde que ele tem que ir. São milhões de reações químicas que acontecem dentro de uma única célula, nós temos 100 trilhões de células. Então, e todas elas, da cabeça até a pontinha dos pés, em completa sincronicidade. Então,
as pessoas os cientistas também estão discutindo bastante, é que essa informação ela não é linear, não é que vai da cabeça, vai mandando para cada uma das células. Ela é uma informação que vai para um campo informacional, e esse campo informacional age em todas as células ao mesmo tempo. E porque ele dá informação e elas se conformam de uma maneira tal que elas vão cada um trabalhar a sua parte mais para o conjunto. Nenhuma fica trabalhando sozinha lá no seu canto, né, esperando que o produto funcione. Não, todas elas funcionam com um objetivo comum. Né? Então, é muito mais pelas informações, eu acho isso incrível. E o campo, e esse é um campo informacional que a nossa mente, consciente, subconsciente, inconsciente, ela tem uma ação. Tanto é que o nosso corpo ele vai mudando segundo a segundo, de acordo também com a nossa vivência. Nada está separado da vivência da pessoa, nada está separado da vida e dos objetivos da vida da pessoa. O corpo ele é quase uma tela que mostra essa vida, muitas vezes, na maioria do tempo, inconsciente, mas é uma tela que mostra essa realidade interior que nós temos, né? Eu acho que a perfeição, né, dessa pintura, ela é feita quando você vê, quando você estuda, por exemplo, uma célula na microscopia eletrônica e vê aquele número de organelas, o núcleo, e toda a comunicação que é feita dentro do núcleo, toda a comunicação que é feita com os receptores das células, etc. Então, a biologia molecular mostra que é como se fosse uma álgebra, essa álgebra mágica que o Guimarães Rosa citou, né? Não é simplesmente uma matemática, é uma álgebra mágica. É quando todas as coisas funcionam ao mesmo tempo. Tá parando, eu tô com a internet ruim aqui em casa. Mas assim, ele segue o que a gente chama de matemática sagrada, de álgebra sagrada, geometria sagrada, né? Que modeliza o ser humano, modeliza a conformação. Tudo isso nós temos, a gente não percebe, mas o olho, o nariz, né? Tudo isso sempre no mesmo local, tem uma intersecção de formas. São tantas intersecções que no final chegam aqui, mas todas elas partem de um princípio único, de uma matemática única. Só que como elas se embrenham tanto, a gente acaba não conseguindo mais ver essa origem, né, que é uma origem matemática, de uma origem lógica do universo, né? Com certeza. Muito incrível é a possibilidade do crescimento. Eu vou ter que pegar um carregador, desculpe. Então, o pessoal tem, por exemplo, a fórmula... como que era o nome? Me escapou, né? Agora o nome. Estão falando aqui de Fibonacci. Fibonacci, exatamente. Eu falei disso essa semana, né, no curso. A fórmula de Fibonacci, né, e que é uma fórmula que mostra os dois últimos números, se soma, dá o próximo, esse próximo com o último dá o seguinte. Então, isso cria, por exemplo, a forma da concha, a forma do embrião, vai criando a mesma fórmula para a água rodando, saindo pelo ralo, é a mesma forma das galáxias se formando, né? Então, isso é muito bonito, porque quando você vai lá para o universo, e depois você vem aqui para nosso corpo, e entra no corpo, você vai dentro das células, das moléculas e tudo, você vai encontrar outra vez o mesmo formato do universo, né? Porque a nível atômico, 99% é vazio, como se encontra no universo também. Inclusive, é utilizado para os pintores pintarem as pessoas, as estaturas, né, das pessoas, os braços, as pernas, etc. O que mostra o seguinte, né, a harmonia, ela tem uma série de leis e de regras. Exatamente. O que acontece? Aquilo que para a gente
hoje pode ser um milagre, nós já falamos sobre isso antes, mas acho que vale a pena nós falarmos. Hoje em dia, você conhece o funcionamento de uma série de etapas do organismo, você conhece biologia molecular, genômica, etc. Isso se torna algo modulável a partir de uma série de medicamentos. Entretanto, antigamente, isso pareceria um milagre. O milagre, então, ele é ainda um certo entusiasmo por algo que não deixa de ser a possibilidade de se conhecer através das leis naturais. Então, essas leis naturais, quando melhor conhecidas, elas podem gerar uma série de novos resultados, inclusive em resultados de saúde. Então, eu acredito muito que nós estejamos nesse momento, nessa era da humanidade, acrescentando conhecimentos, acrescentando sabedoria, acrescentando mais informação, para que nós possamos trabalhar os conceitos dentro de um novo modelo. E esse novo modelo, ele vai ser passível de trazer mais ainda interesse em aprendizado, mas mais importante que a gente tenha, nesse momento, mais capacidade de compreensão, né? E que a gente tenha também a oportunidade de estabelecer esses novos paradigmas. Por exemplo, a imunologia de tumores, ela começou nos anos 80 e houve, a partir disso, o momento de se conseguir fazer imunoterapia. Houve o Prêmio Nobel de Medicina ligado a essa área, dado por um conhecimento de PDL1, por exemplo, mas a ideia da imunoterapia, ela já existe há bastante tempo. Ela começou lá atrás, quando se tentava estimular o sistema imunológico diante de situações adversas, né? E aí, o que a gente tem visto? A gente tem visto que cada vez mais o sistema imunológico, ele trabalha a favor do ser humano. E o que nós pudermos fazer a favor de que ele funcione adequadamente, depende também dessa homeostase, desse funcionamento adequado do corpo. Outra coisa é a psiconeuroimunologia, né, que coloca outros fatores que para a gente era aleatório, mas que agora a gente começa a compreender que os pensamentos, eles são que nem informações também que são passadas, e a gente está começando a estudar a qualidade e a composição desses pensamentos que podem alterar os hormônios, por exemplo, né, o sistema hormonal. Então, um pensamento de estresse cria substâncias químicas específicas do estresse que vai agir no corpo. Então, são como uma fórmula matemática, onde se começa a colocar outros fatores, né? E isso, já a medicina antiga, que seja a medicina chinesa, a medicina tibetana, e mesmo a Ayurveda, eles estudavam isso, né? A ação das emoções, a ação dos pensamentos na saúde das pessoas. E chegaram a fazer verdadeiras fórmulas, né? Ter entendimento de que tipo de emoção que pode afetar tais e tais órgãos. Né? Então, eles ligam, por exemplo. A vantagem hoje é que, através da psiconeuroendócrino-imunologia, você consegue dar linguagem para essa atuação. Quer seja, o pensamento, ele age nas nossas glândulas, que produzem tanto cortisona, quando é estresse, quando é depressão, quando é ansiedade, quanto produz dopamina, serotonina, e faz com que você tenha ocitocina. Você pode ter mais defesas ou menos defesas de acordo com as suas emoções, pensamentos e sentimentos. Então, isso implica numa relação direta entre a psique e a parte de produção de substâncias químicas, como a endocrinologia, né, consegue já medir algumas dessas substâncias, mas algumas são em dosagens tão ínfimas, tão pequenas, que elas são de difícil mensuração,
técnica. Então, muitas vezes você não consegue dosar, mas você sabe que no microambiente aquilo acontece. Uhum. Isso é interessante. Pelos estudos que eu fiz em relação ao Santo Sudário, esse tipo de coisa, se mostra que as reações que agem assim, a nível de cromossomos, ou a nível mesmo já das mitocôndrias ou dos microtúbulos, são tão pequenas, são tão ínfimas, que a gente já considera isso reações a nível quânticos. Porque as leis que regem essas trocas ali dentro são as mesmas leis que a gente usa para a luz. E agora a gente compreende também que os biofótons que estão dentro do corpo, que são criação mesmo de reações químicas, né, de metilização, elas criam biofótons, mas o pensamento e as emoções também vão criar reações que vão criar esses biofótons. Aí o que acontece? Esses biofótons são fótons, então é a velocidade da luz. E parece que os biofótons são fótons com informação. Isso é através deles que há essa transferência de informação dentro do corpo. Por aí justifica a velocidade que a simples transferência de informação de uma forma química, através de transmissores, é muito lento para explicar como que as 100 trilhões de células podem ser informadas ao mesmo tempo. Né? Então, seriam os biofótons, mas isso ainda é suposição, eles ainda estão trabalhando nisso, mas seriam os biofótons que se comunicariam e criariam esse campo informacional que reagiria ao corpo. Mas é fascinante isso, né? Então, a gente entra... O que eles mostram, na verdade, é que nós somos seres quânticos. Em cada uma das nossas células são processos quânticos que estão acontecendo o tempo inteiro. Aí já é um outro patamar, não é? Não só de conhecimento, como de atuação. Acho que nós temos agora, nesse momento da humanidade, com tantas mudanças, né, de conceitos, com tanta gente voltando mais para si mesmo, a oportunidade de reolharmos muitos dos conceitos. Agora, que o corpo é energia, que existem aspectos imunológicos essenciais, eu acho que isso é muito importante. Tem alguém querendo saber muito das células NK. As células natural killers são células de imunidade natural. Elas fazem parte das defesas naturais do corpo, tanto contra o vírus, como com relação a bactérias, a fungos e também a câncer. É como se fossem células que tivessem a capacidade indiscriminada de fazer as defesas iniciais, antes mesmo de você ter uma boa memória imunológica. A memória é feita através da sensibilização daquela proteína, daquele antígeno, e aí nós temos uma capacidade, né, de defesa, e de defesa bastante grande. Então, nesse momento, eu acho que as células NK, elas são juntamente com as outras atividades, e elas fazem parte de uma defesa espontânea. A outra defesa que nós temos, que é a aprendida, é uma defesa imunológica mais tardia, né? E ela é feita a partir do momento em que você entra em contato com antígenos, ou entra em contato com uma série de outras substâncias que estimulem as respostas imunes. E às vezes, se não tem essas natural killers, né, não dá tempo e a pessoa ela pode morrer, né, rapidamente, porque não dá tempo de criar essa defesa. A defesa de memória, ela leva um certo tempo para ser criada. Então, as natural killers, elas são as primeiras para estar lá para garantir a sobrevivência do organismo, né? Uhum. Com certeza. Tem crianças que nascem com falta de algumas células, e aí a gente pode ver bem o que faz o momento que a gente tem essas células faltantes, né? Não existem maneiras tão específicas da gente ativar as células desse tipo ou daquele. Isso é tudo parte de um conjunto muito maior. O sistema imunológico, de uma maneira geral, ele responde a uma boa alimentação, a exercício, a uma série de coisas relacionadas
ao bem-estar mental, emocional. Isso tudo faz parte desse conjunto. Mas é isso, a gente não tem aqui por objetivo fazer discussões amplas de medicina, nós queremos aqui trazer conceitos essenciais do que é a vida, do que é o ser humano, e sobre a gente estar nesse momento ultrapassando as barreiras, fazendo o conhecimento se ampliar, né? E nós temos tido a oportunidade de, conversando com várias pessoas no mundo inteiro, construirmos novos paradigmas de conhecimento. Eu acredito que o ser humano vai estar trabalhando bastante nesse período para conseguir utilizar uma nova estratégia de conhecimento para que o ser humano alcance outros tipos de patamares possíveis. Com certeza, todo que é o conhecimento atávico da humanidade, aquele que está vindo a partir de múltiplos centros de pesquisas, também ajuda a fazer com que a gente tenha hoje alguns novos momentos e novas possibilidades. Eu queria, Meire, pedir aqui que a gente fizesse agora alguns pensamentos bons pela humanidade, pensássemos num mundo bom, num mundo extremamente saudável, cooperativo, numa consciência de integralidade, né? Onde as pessoas se deem as mãos e onde exista menos arestas a serem trazidas, onde exista uma oportunidade de construção e onde muitos possam estar nesse momento encontrando forças para superarem todas as suas dificuldades, porque são muitas. A gente tem consciência de que hoje não são somente as dificuldades físicas, mas também dificuldades emocionais, espirituais, sociais, econômicas, de todas as áreas. Isso significa que mais e mais a humanidade se desafia e nós temos que estarmos trabalhando em conjunto para que a gente consiga superar esse momento tão difícil. Muito obrigada. Isso eu acho assim, extremamente importante, que as pessoas elas peguem todo esse peso, todo esse cansaço, né, que elas estão, coloquem assim nas mãos delas e doem isso para o universo, mande para Deus, mande para a luz, né? Não precisa ficar carregando isso dentro de nós. Não é ficar carregando a dor, o peso, os pensamentos que vai ajudar alguma coisa, mas é principalmente a gente poder fazer esse caminho entre as nossas dificuldades e o pensamento de numa solução, pensamento na energia da cura é que vai poder transmutar essa energia que nós temos dentro de nós. Então, abrir o coração e permitir que todo esse peso não fique mais guardado dentro de si, mas doe, coloque aqui no meio de todos nós, e aí com a visão e com a emoção no amor, vamos transmutar tudo isso como se estivesse colocando num fogo sagrado de transmutação, né? Então, pegue todo esse peso que está, todas as preocupações, todos os medos, coloque isso aqui no meio, no centro desse fogo e veja sendo queimado, sendo transmutado numa grande luz, né? Para que tudo isso que nós estamos passando seja um momento de fortalecimento, um momento de aprendizado, um momento de desenvolvimento, um momento de passagem para uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ser, mais leve, mais confiante, mais harmoniosa na vida. Amém. Acho que é isso mesmo. Tem alguém que me perguntou aí se eu podia falar um livro, né, que para a pessoa se aprofundar um pouco mais nessa parte da biologia. Tem a Biologia das Crenças, que eu acho interessante, né, do Dr. Bruce Lipton. Biologia das Crenças.
porque ele é um biólogo e ele consegue fazer essa ponte, né, entre os pensamentos e a biologia de uma maneira muito legal. Perfeito. Então tá bom, que tenhamos sabedoria e luz. Um abraço a todos. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, querida.